Bom, pessoal, então boa noite novamente para vocês. Vamos para a nossa aula de tecnologia farmacêutica e vamos falar hoje sobre tecnologia de fitoterápicos, de formas fitoterápicas, a apresentação dos medicamentos fitoterápicos, tá? Tecnologia farmacêutica de fitoterápicos. Mas, como já é de costume, eu vou dar para vocês aí uma orientação com relação atividade avaliativa, beleza? É isso mesmo? Deixa eu colocar aqui. Vamos começar pela atividade? Bom, beleza? Vocês estão conseguindo ver aí a atividade? Sim? Sim. Bom, eu coloquei as datas de entrega, a data da prova, tá? De todas as atividades, de todas as disciplinas eu fiz assim. Tá? Se vocês precisarem de mais algum prazo, me comuniquem. Eu coloco a data da prova porque é para vocês utilizarem a atividade como um estudo dirigido para a prova, né? Então vamos lá. Ó, vou explicar para vocês aqui. Para um determinado fármaco X, a escolha da forma farmacêutica líquida será determinada por fatores intrínsecos desse fármaco. Determine esses fatores e a forma líquida resultante. Bom, quais são os fatores do fármaco que vão definir se ele é? Quais são os líquidos? Suspensão, se ele é emulsão, se ele é solução. Entenderam? Então, o que eu quero que vocês digam aqui? O que vai definir para um fármaco, quais são as características físico-químicas, principalmente, do fármaco, que vão definir se ele vai ser solução, se ele vai ser suspensão, se ele vai ser emulsão. Entenderam? Compreenderam? São características físico-químicas, né? Vocês conseguiram entender? Sim? Vou colocar o quê? Quais são as características do fármaco que irão definir se ele vai ser suspensão, solução ou emulsão? Qual a principal? Solubilidade, polaridade, entenderam? Um fármaco líquido, uma formulação farmacêutica líquida, ele depende da dissolução do princípio ativo, principalmente no veículo. Então, eu preciso de considerar, primeiro, solubilidade. Segundo, polaridade. Entenderam? E aí vai determinar se vai ser, aí embaixo está, ó, xarope, solução, elixir, suspensão ou emulsão. Tá? Então, está no nosso slide de formas líquidas, né? Mas já explicando para vocês aí, tá? É uma explicação que tem, né, que passar pela solubilidade, principalmente pela polaridade, tá? Aí vocês podem explicar que dependendo da solubilidade e da polaridade, eu vou ter uma forma farmacêutica diferente, a utilização de um veículo diferente. Um fármaco insolúvel, eu não consigo transformá-lo numa solução, né? Entenderam qual que é a característica? Aí eu preciso de desenvolver uma fórmula tipo emulsão, tipo suspensão, né? Vamos para o 2. As formas farmacêuticas líquidas tradicionais são classificadas em soluções, xaropes, elixires, suspensões e emulsões. Explica a diferença entre as mesmas. Esse aqui eu acho que não deve ter dificuldade, né? Porque o slide traz, inclusive tem um slide com um resumo dessas características, dessas diferenças entre essas dispersões aqui, né? Entre o que é uma solução, o que é um xarope, o que é um elixir. Essa aqui está tranquilo, tem uma explicação mais rápida. 3. Interprete o esquema abaixo, que representa a tecnologia de produção de formas farmacêuticas líquidas. Explica a função dos componentes. Então, primeiro, figura A é a formulação em uma solução. Na composição eu tenho flavorizante, edulcorante e corante. Para quê? Já diz aí que eu tenho o objetivo de transformar essa forma farmacêutica em uma fórmula mais atraente, mais palatável.
E aí eu tenho os estabilizantes, tenho os conservantes. Essa formulação aqui, ela tem IA, que é o insumo ativo, o princípio ativo, e os co-solventes, os veículos aí que eu vou utilizar. Então eu tenho, nessa composição, princípio ativo, solvente, co-solvente, né? Conservante, estabilizante, flavorizante, edulcorante e corante. O que vocês podem falar sobre essa formulação? Entenderam? Eu vou explicar a função de cada um dentro da formulação. Justamente. Já está bem definido, né? Então, assim, estabilizante e conservante, o veículo e o princípio ativo, eu tenho que ter veículo e tem que ter princípio ativo, veículo aí que eu chamei de co-solvente, né? Que pode ser mais de um solvente. E estabilizante e conservante, flavorizante, edulcorante e corante. Então, essa é a formulação completa. Então, eu preciso de ter uma forma farmacêutica solução, atraente e palatável, com a presença de conservantes e de estabilizantes. Claro que eu tenho que ter um insumo ativo e tenho que ter solventes. Entendeu? Aí é só explicar. Às vezes é o esqueminha, né? Que dificultou aí a interpretação. E aqui é a mesma coisa, mas aqui eu estou falando de uma suspensão. Observe que a solução, eu tenho uma quantidade menor de constituintes da formulação, e a suspensão eu tenho um pouco mais. Ó. Eu vou ter flavorizante, edulcorante e corante pelo mesmo motivo, uma forma farmacêutica mais atraente e palatável, e o co-solvente e o insumo ativo, princípio ativo, isso que eu tenho que ter, né? Mas aqui eu tenho floculante, espessante, colóide, modificadores de pH, tamponantes, antioxidantes, tensoativos e conservantes. Por quê? Porque a suspensão é mais complexa do que a solução. Então eu preciso de ter mais excipientes, e aí eu quero que vocês expliquem os excipientes na formulação. Qual o objetivo deles, tá? Pode ser separado. Vamos fazer um delineamento aqui, uma explicação de cada um dos componentes. Beleza? Entenderam? Uhum. Vamos lá. 4. Considere os medicamentos abaixo. Paracetamol, solução oral. Ranitidina, solução injetável. Solução para hemodiálise. Dexametasona, solução oftálmica. E ciclopiroxolamina, solução tópica. Não faz muita diferença, não sei se vocês viram aí, o princípio ativo. Né? Na verdade, o que importa é que uma é solução oral, 2 é solução injetável, 3 é hemodiálise, que é injetável também, né? 4 é solução oftálmica e 5 é solução tópica. Mesmo que todos os medicamentos apresentem-se em forma de solução, alguns critérios estabelecerão o tipo de água farmacêutica a ser utilizada e o método de tratamento dessa. Escuta tecnicamente. A água para solução oral é uma, para injetável, hemodiálise é outra, né? Para oftálmica também, né? É outra, e para solução tópica é outra. Entenderam a diferença? Por quê? Porque eu tenho quesito de esterilidade, não é isso? Para oftálmicos e para injetáveis. Então, eu vou ter uma água diferente, com mais vigor microbiológico, né? E vou ter um método diferente de obtenção dessa água, né? Compreenderam? Depois a gente volta aí se tiverem, mais uma dúvida específica. E para encerrar, eu pedi para vocês, analise detalhadamente a composição química de um medicamento escolhido por você, contido na bula. E proceda o delineamento da forma farmacêutica em questão. A realidade é que o delineamento ele é feito na indústria. Então, quem faz o delineamento é quem trabalha com a tecnologia. Mas aí ele faz pensando nisso. Quando ele faz o delineamento da forma farmacêutica, da composição, ele faz a introdução, ele utiliza-se de recipientes ali específicos para um objetivo que ele quer. Quando você está fazendo isso aí, que esse delineamento que eu estou pedindo, você não está desenvolvendo o fármaco, mas você está fazendo um delineamento reverso, né? Você está tentando entender por que aquele farmacêutico do desenvolvimento do fármaco, do medicamento, ele utilizou aqueles recipientes em questão, entendeu? Pega lá uma AS de 50, uma AS de 100, acho que 50 não tem, né? Pega lá uma AS de 100. Ácido acetil salicílico na bula, que é o princípio ativo.
ponto. Tem sacarose. Para quê? Tem corante, tem flavorizante. Aí eu quero que vocês expliquem a forma, né? A formulação daquela forma farmacêutica, entenderam? Ficou alguma dúvida? Então você quer que explique a formulação do medicamento que a gente escolher. Pode escolher qualquer um. Pode ser oral, pode ser injetável, pode ser... Assim, alguns, obviamente, são mais difíceis do que outros, né? Se você pegar um medicamento muito complexo, tipo um de liberação XR, CR, retard, eles vão ter matrizes de liberação. E, às vezes, por questões de patente, vai vir em sigla. Corantes, por exemplo, às vezes vem em sigla. Então, às vezes, você pega uma formulação muito complicada que você não sabe o que que tem na formulação, porque está ainda muita coisa em patente, você vai ver uma sigla e, né, no lugar do nome específico. Aí pode dificultar. Então, eu aconselho vocês pegarem medicamentos mais clássicos, mais simples, tá? Não que vocês não possam se desafiar aí e buscar uma formulação complexa, mas vai dar mais trabalho, tá? Não tem problema também não. Se alguém quiser tentar a sorte, pega um medicamento mais difícil e não identificar alguma coisa, vocês colocam lá, não conseguir identificar a função disso. Às vezes a gente até discute depois aí, às vezes eu mesmo não vou conseguir identificar, tá? Realidade para vocês aí. Às vezes é tão complexo que você precisa de ir lá naquele relatório de farmacovigilância do fármaco, se você encontrar isso na internet, alguns são disponíveis, outros não, para saber do que se trata, né? Não é fácil você pegar um fármaco, até porque algumas substâncias, como vocês viram, alguns recipientes têm muitas funções. Aí você não sabe identificar qual das funções o farmacêutico que criou o medicamento queria. Qual o objetivo da adição de sacarose? A sacarose tem um monte de função, né? Então, apesar de umas mais simples, outras mais complicadas, pode ser várias coisas, entenderam? Aí pode escolher um medicamento. Pela bula, vocês vão identificar a fórmula. E aí, vocês vão fazer descrever as funções, tá joia? Isso que eu fiz aqui, ó, para vocês vão fazer com o medicamento de escolha. Beleza? Ficou alguma dúvida em algum? Ou ficou tranquilo? Tranquilo, para mim, tranquilo, né? E aí eu vou fazer o seguinte, na aula de controle de qualidade, eu faço a mesma coisa com o material. Eu sei que o de controle de qualidade é mais complexo mesmo. Eu sei disso. Mas é mais complexo porque precisa da farmacopeia e eu tenho que explicar para vocês aquele teste. Então, é uma aula de bioterismo, é um teste de bioterismo, que é o teste de pirogênio, que é analisado através do aumento da temperatura corporal de coelhos. Mas na farmacopeia está explicando como que faz o teste. Parece difícil, mas o teste dá para interpretar ele bem com a farmacopeia. Mas, quinta-feira, eu explico para vocês, a gente faz junto, tá joia? Discutiremos lá. Beleza? Obrigado. Nada, nada. Então vamos para a nossa aula de hoje. Vamos falar aí da tecnologia de fitoterápicos. Nós teremos uma disciplina de fitoterapia no 9º período. E hoje eu vou adiantar para vocês a parte da tecnologia. Tá? O que está passando para vocês aí? Nosso slide? É o que está aparecendo aí para vocês? Sim? Tecnologia de medicamentos fitoterápicos, formas farmacêuticas e vias de administração. Relembrando conceitos. Bom, o que é interessante, importante a gente saber nesse mundo da fitoterapia para que a gente consiga desenvolver formas farmacêuticas? Primeiro, pela questão da legislação, nós temos conceitos que a gente deve relembrar, que são conceitos lá da farmacognosia. Por exemplo, planta medicinal. O que é a planta medicinal? É a própria espécie vegetal, né? Cultivada ou não, utilizada com propósito terapêutico. Vem lá da medicina tradicional, né? Muitas vezes ela tem o seu uso, o arcabouço, né, do seu uso, o fundamento do seu uso vem de uma medicina tradicional.
indígena, africana, indiana, chinesa, brasileira, apesar de medicina tradicional brasileira ser uma coisa muito ampla, né? Porque é uma mistura de culturas, né? Muitas matrizes, né? Mas a planta medicinal vem de um uso tradicional, né? Dificilmente a indústria farmacêutica pesquisa uma planta que já não tem uma utilização tradicional. Até porque, como é que eu vou chegar numa planta difícil, né? Nessa infinidade de flora que a gente tem no país, por exemplo, como que a indústria vai chegar em uma planta com propósito de desenvolver um medicamento partindo do nada? Normalmente se parte da memória desses povos que fazem uso tradicional dessas plantas, né? E aí, eles fazem uso como? Na forma tradicional, chá, unguento, em pó, né? E aí a gente precisa de desenvolver uma forma farmacêutica para transformar aquilo num medicamento fitoterápico, transformar num comprimido, numa cápsula, né? Numa solução, né? Planta medicinal fresca é aquela, né, usada logo após a coleta, a colheita, tanto faz, colheita é quando a gente planta, coleta é quando é na natureza, né? Sem passar por processo de secagem. Não é muito utilizado dessa forma na produção de medicamentos, porque fitoterápicos, né? Porque a gente tenta estabilizar, tem o objetivo de fazer a estabilização dela antes. E a estabilização é desidratação, para que ela se transforme em uma forma, né, numa matéria-prima mais estável, com menos probabilidade de contaminação microbiana, porque a água, né? Primeiro você colocar a planta, estocar a planta úmida, a tendência é ela melar, né? E, consequentemente, desenvolver fungos e bactérias, né? Apodrecer, né? Saprófitas. E a planta seca, por sua vez, diminui muito essa possibilidade, né? Não é uma coisa irreal, impossível de acontecer, mas a planta seca é bem mais complexa. E como que a gente faz isso? Tem vários processos de secagem, pode ser de forma natural, e um dos processos que a gente usa em laboratório, vocês lembram bem da farmacognosia, é a estufa, né? Claro que tem que ver corretamente qual é a planta, se é óleo vegetal essencial, eu preciso de definir a temperatura correta, senão a estabilização errada eu vou perder, por uma temperatura alta eu vou perder o óleo essencial ali, né? Droga vegetal é planta medicinal ou suas partes que contêm as substâncias, os fitofármacos, os marcadores que são responsáveis pela ação farmacêutica. Após o processo de coleta ou colheita, estabilização, quando aplicável, e secagem. Dessa forma, na íntegra, rasurada, triturada ou pulverizada. É a droga vegetal. Parte da planta que eu vou utilizar já estável, já estabilizada. Muitas vezes, quando você compra matéria-prima, ela vem assim, né? Derivado vegetal é o produto da extração da planta medicinal fresca ou da droga vegetal. Por exemplo, tintura, extrato, óleo fixo, óleo volátil, cera, exudato. E o marcador é um conceito muito importante, porque é aquela substância que a gente viu lá na farmacognosia que define a planta, usado na sua identificação, usado no seu controle de qualidade, né? A quantidade dela presente na planta vai definir a qualidade da matéria-prima, a presença dela vai ajudar na identificação correta da espécie, né? Tudo isso deve ser levado em consideração quando a gente trata do assunto de fitoterápico, né? E de uso de planta medicinal. O fitoterápico, então, é aquele medicamento obtido da matéria-prima ativa vegetal. Desde que eu não tenha produtos isolados, não tenho matéria-prima isolada. Lembrem, tem princípio ativo isolado? Não é fitoterápico. Lembram? Pegadinha de prova de concurso, né? Sempre tem uma assim, né? Presença de um fitoterápico com a adição de um princípio ativo que é isolado. Pode até ser que esse princípio ativo seja isolado de uma planta, mas a utilização dele isoladamente na formulação farmacêutica descaracteriza o fitoterápico, né? Deixa de ser fitoterápico, em termos conceituais.
O fitocomplexo é aquele conjunto, aquele emaranhado de substâncias químicas que são presentes nas plantas medicinais. Eu tenho o marcador, que é aquela substância característica, mas eu tenho mais uma centena, mais um milhar de substâncias que estão ali, que juntas caracterizam a planta e são também responsáveis pelos seus efeitos terapêuticos e também pelos seus efeitos adversos. Então, eu não posso desconsiderar que a complexidade fitoquímica das plantas leva a essa complexidade mesmo, como o próprio nome diz, de identificação, de controle de qualidade, de doseamento e principalmente de determinação de efeito terapêutico e de efeito adverso, né? Eu não consigo no fitoterápico tirar aquela substância que eu não quero, porque causa um efeito adverso ou outro, né? É inclusive uma das questões muito debatidas, principalmente no âmbito popular, de que o que é natural não faz mal. Isso é um grande absurdo, né? Todos os medicamentos têm efeitos adversos, independente se é planta ou não. Então, aquilo que o que é natural não faz mal, não é correto. Não é isso mesmo? Vocês, como postulantes da farmacêutica, muito recentemente aí, muito em breve, vocês já sabem disso. Eu não posso fazer esse tipo de alegação, nem, muito menos, endossar esse tipo de afirmação aí popular, de que o que é natural não faz mal, né? Tem quantidade de veneno que tem aí disponível na natureza, né? Então, come um cogumelo venenoso para você ver. Depois que você comer, você vai ver que o que é natural faz mal sim, né? Então, nós temos que lembrar a população disso. Ok? E é também uma das características muito importantes na determinação da forma e da fórmula farmacêutica. Eu posso, inclusive, acrescentar um excipiente que vai aumentar uma toxicidade já existente na planta. Eu posso adicionar um excipiente que pode diminuir a absorção, diminuir efeito. E isso eu tenho que saber, né? Tem que fazer o delineamento da forma farmacêutica fitoterápica. Eficácia, qualidade e segurança, em todos os sentidos, todos os quesitos, todos os medicamentos, inclusive os fitoterápicos. Principalmente em pesquisa, essas plantas. Como eu disse, muitas delas são endossadas mesmo pelo uso tradicional, milhares de anos que elas são usadas. E já se conhece a segurança, a eficácia. Mas em teste eu preciso ter um rigor, um controle maior ainda, né? Mais cuidado, né? Exclusivamente produzidas por matérias-primas ativas vegetais sem princípio ativo isolado. Pode ser associação, pode. Posso ser associado, mas não posso ter princípio ativo isolado, ok? Elas são validadas por meio de levantamentos etnofarmacológicos. A etnofarmacologia, a etnobotânica é essa relação do homem com o ambiente em que vive, com as plantas, com os princípios ativos das plantas ali, né? Por meio da medicina tradicional. Documentações, técnicas científicas, evidências clínicas também, testes, né? Não quer dizer que por eu ter uma ação comprovadamente respaldada pelo uso tradicional, que essas plantas não passam por pesquisas clínicas, né? São caracterizadas pelo conhecimento da eficácia e dos riscos de seu uso, assim como pela reprodutibilidade e constância de qualidade. Bom, então vamos lá. Medicamentos fitoterápicos a partir de plantas medicinais. Como vai funcionar isso na prática da tecnologia farmacêutica? Da planta medicinal eu posso utilizar a planta in natura, o extrato total, o extrato purificado ou isolar os princípios ativos. Começando daqui para lá, se eu isolar os princípios ativos, eu posso purificar, transformando no medicamento sintético, não é fitoterápico, ou eu posso levar para semissíntese, que é a mesma hemissíntese, que é o quê? Pegar aquele princípio ativo isolado e transformá-lo em outro. Por exemplo, planta medicinal,
salgueiro, princípio ativo isolado, ácido salicílico. Purifico o ácido salicílico para utilização em peelings químicos, sabonetes contra acne, pomadas e cremes contra acne, né? Por exemplo, tem associações, né, de ácido salicílico. Tem muito sabonete que tem ácido salicílico para acne, para diminuição de oleosidade da pele. Tem uma pomada que chama... esqueci, é uma associação de um corticoide com ácido salicílico. Quem trabalha em drogaria aí? Para me lembrar o nome da pomada que eu estou me referindo. Qual que é a pomada que tem corticoide e ácido salicílico? Ninguém sabe, não? Ninguém sabe, né? Eu conheço muitos sabonetes, tem muitos produtos em estética, porque o ácido salicílico puro é um peeling, né? Promove a renovação da pele. Mas eu esqueci, tem uma pomada que associa ácido salicílico com um creme, na verdade, não é uma pomada. Associa ácido salicílico com corticoide. Ninguém sabe, não? Para uso tópico. Chama Diprozalic. Alguém conhece? É o dipropionato. Engraçado que veio na mente, mas faltou. É isso aí. É o dipropionato de betametasona com o ácido salicílico. Por isso que ela chama diprosalic, né? Dipropionato com salicilato. Aí a purificação e utilização como medicamento sintético. Ou eu posso pegar o ácido salicílico e, através da hemissíntese, transformá-lo em ácido acetilsalicílico no laboratório, através de uma esterificação, né? Aí eu vou ter o quê? Outro medicamento sintético, que é o AS. Isso aqui não é fitoterápico, nem o diprosalic, nem o ácido acetilsalicílico, o AS, aspirina, porque eu isolei o princípio ativo. Agora, se eu for usar a planta in natura, o extrato total ou o extrato purificado, eu vou ter o fitocomplexo, que é o que caracteriza o fitoterápico. Aquele emaranhado de substâncias químicas que estão presentes na planta. Aí eu posso ter o que a gente chama de farmácia viva, que é aquele remédio caseiro, que é a utilização da planta lá in natura, né, para os chás, com orientação farmacêutica, da maneira correta de usar. Ou eu posso ter o desenvolvimento de um medicamento fitoterápico ou de um fitocosmético. Lembrando que tanto o fitocosmético quanto o medicamento fitoterápico, ele vai ter essa característica de ter o fitocomplexo presente. O fitoterápico simples é uma espécie vegetal só e o composto é uma associação de mais de uma espécie vegetal. Comum, né? Na prática, aí. A forma farmacêutica é a forma como o fitoterápico vai se apresentar, né? A fórmula fitoterápica é a relação quantitativa de todos os componentes, de todas as plantas que vão estar ali, plantas medicinais, a matéria-prima vegetal e os derivados da droga. Posso estar ali junto ali. Então, o que eu vou usar? A planta fresca, a droga vegetal, seus derivados, uma tintura, um extrato, um óleo, uma cera, um suco. E com relação à fitoterapia e à tecnologia farmacêutica, eu vou ter a utilização de adjuvantes também. Às vezes não é necessário. Por quê? Às vezes a quantidade é grande. Então, se eu tenho, por exemplo, uma cápsula de medicamento aí, 500 miligramas, uma cápsula da droga pura, da droga vegetal pura, triturada em pó, né? Eu preencho a cápsula. Agora, se são miligramas, eu tenho que ter um recipiente, né? Um veículo, né? Aí eu vou usar da mesma tecnologia que a gente usa para a produção de medicamento que não é fitoterápico, né? Que são sintéticos. Quais adjuvantes? Os adjuvantes podem ser de origem natural, pode ser sintético e vai ser adicionado para prevenir alterações, corrigir, melhorar as características organolépticas, biofarmacotécnicas e tecnológicas do medicamento, né? Vai descaracterizar o medicamento fitoterápico se eu acrescentar um adjuvante nele? Não, não é um princípio ativo. O objetivo não é que ele
tem ação terapêutica. Aí não descaracteriza. Por exemplo, deixa eu pensar em uma aqui. Claro, para vocês entenderem. Os que têm boldo do Chile, por exemplo, Eparema. Já tomaram? Vocês concordam comigo que ele tem um flavorizante, não tem? Ele tem uma adição de alguma coisa, de um açúcar que deixa ele docinho, né? Para melhorar a característica e deixar ele mais palatável, concorda? Deixar a forma farmacêutica mais agradável. Já tomaram Eparema? Aquele flaconetezinho, né? Tem outros nomes também, não tem? Aquele boldo do Chile, a cachofra. Já tomaram esses? Por terem um sabor desagradável, eles são adicionados de adjuvantes, recipientes, né? O que não descaracteriza, tá? Continua sendo fitoterápico do mesmo jeito. Não é princípio ativo, tá? É isso que eu falei com vocês. Não pode ser princípio ativo isolado. Beleza? Quais são as principais formas farmacêuticas? É gostoso perto dos outros, Hermínio. Perto dos outros é gostoso mesmo. Rapaz, ele é docinho demais. Tem muito tempo que você trabalha em drogaria, Adriano? Hermínio, eu trabalhei um período, depois eu saí, voltei, né? Aí, mas se contar tudo, dá uns 10 anos. Você chegou a conhecer uma indústria, um pequeno laboratório farmacêutico que tinha em Minas? Esqueci o nome dele no momento, mas que tinha um medicamento chamado Gastrogenol. Você conhecia? Gastrogenol, lembro, era um BOzão bom, tá? Era ótimo aquele medicamento. Desapareceu porque a empresa acabou. O dono morreu. Acho que era Farlab. Não, né? É Farlab. A Farlab com H, não é? Acho que é isso mesmo. Esse Gastrogenol, eu lembro que ele competia horror. O Gastro era lançamento na época, tinha esse Gastrogenol. Era muito bom. O Gastro era propaganda danada, esse Gastrogenol a gente vendia muito dele. Era muito bom. Eu lembro dele, era um fitoterápico com associação de princípios amargos, né? Como o bolo do Chile. Mas ele era uma empresa de um farmacêutico muito antigo. Se vocês olhassem na caixinha lá, tinha o CRF do cara, tinha um número só. Tipo assim, CRF 4. O meu é 16.317, olha só. O do cara era CRF 4. Então, assim, era um senhor muito idoso, que era dono e farmacêutico responsável. Quem conhecia a indústria dele numa cidade aqui de Minas, dizia que era um laboratório de quintal. Você tinha que atravessar a casa do cara, o quintal do cara, para chegar no laboratório dele. Era uma linha de produção pequena, mas os produtos dele eram genuínos, eram muito bons. E esse Gastrogenol era um deles. Pra dizer a verdade, uns tempos atrás vinha muito produto, igual a farmácia que o Samuel trabalha. Quando eu comecei a trabalhar lá, eles tinham um vínculo muito grande com o meu açúcar. Tinham aqueles preparados de meio litro, saúde da mulher, sabe? Sei. Rapaz, aí eu lembro que o Alcides ficava sacaneando, mas rapaz, estão engarrafando a água do Rio de Manhuaçu e mandando pra cá pra nós vender. E vendia, tá? Vendia também. Fitoterápico, o brasileiro toma fitoterápico, sem muita restrição. Isso é uma verdade. Mas tende a aumentar, tem aumentado muito a busca por medicamentos fitoterápicos. A gente está numa onda diferente agora, né? Cada hora parece que tem uma coisa em voga. Agora, os fitoterápicos estão bastante utilizados no momento. As farmácias de manipulação deram uma aumentada nas vendas, porque as farmácias de manipulação são responsáveis muito diretamente pela oferta de fitoterápicos. Vocês sabem disso, né? Claro que nas drogarias tem, mas as farmácias de manipulação ofertam muito fitoterápicos. Se vocês entrarem hoje aí, nos perfis das farmácias de manipulação, vocês vão ver que, assim, a oferta de fitoterápicos é muito grande. Até porque a gente tem tentado muito desenvolver a prescrição farmacêutica. E a prescrição farmacêutica ela é baseada em medicamentos isentos de prescrição. Grande parte deles são fitoterápicos, né? Não somente, né? Mas nós temos uma grande parte de fitoterápicos. Quase todos os fitoterápicos que a gente utiliza são de venda livre. Quase. Não posso dizer todos, que nem todos são de venda livre. Alguns demandam de prescrição médica, né? Mas a gente tem essa
prerrogativo. A gente tem, né, essa área de atuação que é a fitoterapia. E tem crescido, né? Muito. Principalmente com esses protocolos de estética, de emagrecimento. Tem muito fitoterápico aí. As formas podem ser líquidas, semissólidas e sólidas. Não tem diferença nenhuma dos sintéticos. Xarope. Então vai ser aquela forma farmacêutica aquosa, de alta viscosidade, no mínimo 45% de sacarose, ou outra substância que substitua a sacarose, como sorbitol, glicerina, propileno glicol, né, muitas das vezes utilizadas para incorporação do fitoterápico, incorporação do fitocomplexo. E quando eu tenho um destino como um grupo específico como diabéticos, eu não vou usar sacarose, né? Eu preciso de abrir aí mão da sacarose e substituir por outra substância. Não tem poder, né, glicídico. Os xaropes geralmente constituem, né, uma formulação viscosa, aquosa, com açúcar adocicada, com agentes flavorizantes para dar sabor, coloração, né? Quando não se destina ao consumo imediato, são adicionados de conservantes antimicrobianos autorizados. Né? Líquidas, tem também elixir, preparação líquida hidroalcoólica, açucarada ou glicerinada, contendo substâncias aromáticas e medicamentosas, destinada a uso oral. Então, elixir também é de uso oral. Solução é de uso oral? Depende, eu tenho solução de uso oral e tenho soluções tópicas, né? O xarope, por exemplo, é de uso oral, né? O elixir também. Então, nós temos aí mais ou menos 20% de álcool, quando tem açúcar, uns 20% de açúcar. A tintura já é preparação realizada em temperatura ambiente, adicionada de solução hidroalcoólica. Essa é a característica fundamental da tintura. Ela é hidroalcoólica com a erva seca ou fresca. Então, vai ser um extrato, né? A tintura é um extrato hidroalcoólico, ok? É muito usado tinturas, por exemplo, em homeopatia. Homeopatia são extratos vegetais hidroalcoólicos. E as diluições são feitas a partir dos extratos hidroalcoólicos, são chamados de tintura-mãe. O álcool tem a finalidade de extrair os ativos da planta e deve ser deixado por um período pré-determinado até que essas substâncias sejam extraídas. Então, é uma extração por contato da solução hidroalcoólica com a droga vegetal. Ok? Semissólidas, pomadas, cremes, géis, nada diferente daquele que a gente viu. Pomada, forma farmacêutica para aplicação tópica na pele ou em mucosa, com uma solução ou dispersão de um ou mais princípios ativos em baixas proporções em uma base adequada, usualmente não aquosa, né? Como vaselina, porque se for aquosa, eu mudo o nome de pomada para creme, que é a mesma coisa, mas é uma emulsão formada por fase lipofílica e hidrofílica, né? Emulsão óleo-água, água-óleo, com um ou mais princípios ativos dissolvidos, a mesma coisa, para aplicação na pele ou em mucosa, dispersos, mas normalmente com uma característica lavável, mais lavável do que as pomadas. Então, pomada é base oleosa, creme é base aquosa. Não é isso? Sim, vocês aprenderam, né? Gel, com mais princípios ativos também, como agente gelificante para fornecer firmeza e uma solução ou dispersão coloidal. Um gel pode conter partículas suspensas. Beleza? Sólidas, comprimido e cápsula, né? Tem outros? Sim. Vamos focar em comprimido e cápsula. Comprimidos de formatos variados, geralmente cilíndricos ou lenticular, obtidos pela compressão, do mesmo jeito, compressão seca, compressão úmida, né? Direta ou úmida, de substâncias medicamentosas secas, acondicionados ou não em recipientes inertes. A cápsula é a mais simples de todas. Consistência dura ou mole, cápsula gelatinosa dura para envasar sólidos, cápsula gelatinosa mole para envasar líquidos. Né? Beleza? Bom, vou parar por aqui. Próxima hora nós entramos em formas extemporâneas ou caseiras, que são, né, um pouco menos tecnológicas do que as demais, porque a gente está falando de uma preparação caseira, né? Mas que tem a sua tecnologia, né? Vamos ver isso aí. E aí vamos ver a preparação das formas, principalmente manipulação e a produção industrial. E vamos discutir aqui as formas farmacêuticas extemporâneas. A nossa prova é dia 21. Vocês têm prova dia 14 de alguma coisa?
nessa segunda-feira da semana que vem? Alguém Tem, sabe? eu acho Tem? até que a matéria é Não, sua, só não me dia lembro 14 é qual. a sua, tecnologia. Ah, até semana, na Dia segunda-feira já é a 14. nossa? Ah, eu deixei a atividade para vocês entregarem dia 21. Tinha colocado todas as atividades para serem entregues no dia da prova. Tecnologia 14, farmácia hospitalar dia 17 e controle de qualidade dia 24. Não sei porque que eu pus 21, mas não tem problema não, deixa. Faz parte. Tá beleza? Então falou. Se Então adiar semana que as vem. outras para mim precisa data, 20 alguma coisa, dia 1º de julho também. Não tem problema. Não, as atividades a gente combina. Né, flexibilidade aí para vocês entregarem. Um monte de atividade que vocês têm para entregar. É só falar comigo, não tem erro não. Se precisar de prazo, isso aí a gente sempre negocia, né? Só falar comigo. Beleza? Show de bola? Então falou para vocês aí. Qualquer coisa vocês façam contato comigo, tá? Sobre as provas, sobre as atividades, sobre nota, se vocês precisarem aí, vocês façam contato. Beleza? Abraço para vocês aí, pessoal. Tchau, tchau. Valeu, Hermínio. Valeu.